Olá! Hoje eu e Laura, que me acompanha nesta apresentação virtual, trazemos os resultados de uma pesquisa sobre a relação da formação política dos familiares dos formandos dos terceiros anos do ensino médio de Juiz de Fora, no Brasil, com a formação pedagógica dos alunos em tempos de pandemia de Covid-19. O nosso contexto é negação da ciência pelo presidente Jair Bolsonaro, aprovação de auxílio emergencial tardio e mal distribuído, aprovação do auxílio digital 6 meses após o início da pandemia, pedido geral dos pais pelo ensino remoto emergencial, que traremos aqui como ERE, aprovação do ERE sem consulta pública, contrariando a lei vigente brasileira para o ensino fundamental e distorcendo a lei vigente para o ensino médio, a fim de enfrentar o vírus SARS-CoV-2 que causa Covid-19. Tudo isso traz uma preocupação com uma maldade política típica do século passado, que aproveita as segregações geradas pelas precárias condições de saúde e empobrecimento intelectual para controlar socioeconômica e politicamente o país. Assim, qual a relação entre a formação política dos familiares dos nossos formandos com a formação pedagógica dos mesmos? Nosso objetivo era analisar a formação política dos pais, dos alunos, as condições de vida das famílias e o estímulo das famílias ao ensino remoto emergencial. Como metodologia, fizemos um levantamento exploratório em 4 grupos de formandos, 3 escolas públicas e uma particular, com análise de conteúdo de respostas de um questionário aberto aplicado em forma de software por WhatsApp a 66 alunos, bem como análise das conversas desses pais por WhatsApp com os seus coordenadores de turma. Dos 132 estudantes, apenas a metade respondeu ao instrumento de coleta de dados. 34% dos filhos que estudam em escola pública e 28% dos filhos que estudam em escola particular se encontram em situação média de vulnerabilidade social. Isso é bem melhor que a média nacional. Dos 48 alunos das escolas públicas que estavam em processo de adesão ao ERE, 2/3 têm 17 anos, estuda pela manhã, mora nos mais diversos bairros da cidade, 5% trabalha no contraturno e faz cursinhos pré-vestibulares pagos. 1/3 tem, em média, 27 anos, estuda à noite, mora em bairros próximos da escola, 95% trabalha no contraturno e não faz cursinhos para entrar no ensino superior. Dos 18 alunos, de escola particular em ERE, todos tinham 17 anos, estuda pela manhã e mora em diferentes bairros da cidade, nenhum trabalhando no contraturno e, portanto, com tempo para reforços oferecidos no contraturno pela própria escola. Nosso pressuposto é que é um projeto governamental para a intelectualidade da juventude brasileira, que não foi discutida com a população brasileira, mas trará sérias consequências para as mobilidades de classe, já que os mais pobres não tiveram o mesmo tempo e ou qualidade de ensino. Para tanto, as referências teóricas que estão no texto completo dos anais do evento são Eugenia, de Galton e Conte, Capitais Culturais e Violência Simbólica, do Bourdieu, Panoptismo, do Foucault, Mobilidade Social, de Rodrigues et al., Condições de Vida no Brasil, Say, e autores Zajac, Sanz e Gravinsky. Educação à Distância, Pato e Martins. Consequências Físicas e Psíquicas, Duarte Fernandes Júnior e Polanski. Analisando os gráficos, nós percebemos que, em relação à participação das famílias em movimentos políticos, sociais, temos tanto participação de movimentos políticos partidários, como aqueles sociais no seu bairro ou pela própria escola, nas associações. Em relação à escolaridade dos pais e adesão a esses movimentos, nós percebemos que, embora os pais dos alunos das escolas públicas tenham maior escolaridade, chegando até a pós-graduação, os salários não são compatíveis a essa formação e a gente presencia também a formação de apenas o ensino médio completo entre os pais dos meninos que estudam na escola particular. Frente a isso, causa uma curiosidade compreender quem está autorizado a dar notícias sobre saúde. E aí nós percebemos que a grande maioria dos pais
tanto da escola pública quanto do particular, vê que profissionais qualificados da saúde é que deveriam estar dando essas informações, sem citar, na sua grande maioria, as entidades internacionais que alimentam essa rede de profissionais. Isso também se repete quando nós analisamos o gráfico de quem está autorizado a dar notícias sobre educação. A grande maioria, quase cerca de 90%, também vê que são os profissionais qualificados, porém não reconhecem os órgãos da educação que deveriam ser instigadas caso algum problema acontecesse no novo modelo de ensino. Em relação à renda familiar, com a distância da escola para casa e o tipo de acesso à internet por dados móveis, nós percebemos que a grande maioria dos pais das escolas públicas tem um salário, em média, de um salário e meio, enquanto os pais dos alunos da escola particular têm um salário a partir de um salário e meio. Só que o curioso é que os pais da escola particular se aproximam da escola, então eles economizam, inclusive com transporte público. Já quando analisamos a relação da renda familiar com a distância da escola para casa e o tipo de acesso à internet por banda larga, nós já temos uma idade maior, mas ainda assim o nosso núcleo mostra que a grande maioria dos pais prefere ficar uma média distância da escola, quando pode mora bem perto ou mora bem longe, nos sítios muito bonitos que existem no entorno da nossa cidade. E percebemos que os salários também estão em torno de um salário e meio até 3 salários mínimos. Isso impacta na hora que analisamos as condições dos equipamentos e dispositivos utilizados pelos alunos, pois a grande maioria varia essa condição. Todos têm smartphone e tem sido o equipamento utilizado nas aulas do ERE. Quando o aluno tem condição de ter um computador, ele ainda tem a dificuldade de dividi-lo com outros irmãos que também estão em ensino remoto emergencial, como também dividir com os pais que muitas vezes estão trabalhando em casa. Esses pais conseguem ver como pontos positivos minimizar os problemas causados pela pandemia, horário flexível, menor gasto de transporte, comida e vestimenta, e muitos ainda não conseguem ver nenhum ponto positivo. Já com pontos negativos, eles citam metodologia que não se compara ao presencial, dificuldade do acesso à internet com qualidade, dificuldade de ter um espaço adequado, material adequado para estudar, registram que os filhos estão tendo problema de concentração, não conseguem aprender sozinhos, estão desmotivados, têm muita ansiedade e isso causa problemas com o sono. Então, realmente é um ensino emergencial que eu não consideraria como algo que vai permanecer após a pandemia. Como educadores, nós gostamos desse resultado. Aqui também inferimos o seguinte: a participação ativa dos pais em movimentos políticos, foi possível constatar que aqueles que se envolveram em movimentos sociais para exigir medidas de saúde e educação dos governos não foram os que mais questionaram a segurança de saúde pública e o ERE durante a pandemia. Embora em um primeiro momento as condições estruturais de vida e dos pesquisados não fosse grave e acima da média brasileira, com o tempo, os atrasos nas entregas das tarefas indicaram que havia problemas financeiros nas famílias e, com isso, um alerta sobre as condições dos equipamentos e internet para manter os filhos estudando.
Mesmo os familiares e os alunos, identificando mais pontos negativos do que positivos no ERE, e que poucos seriam prejudicados com o método por falta de estrutura residencial, todos preferiram esta forma de estudo durante a pandemia, iniciando os questionamentos sobre os transtornos psicológicos e eficiência do modelo no decorrer do processo. Com isso, nós afirmamos o nosso pressuposto. Como se continua sem lockdown, com crença na imunidade de rebanho, com cortes de Bolsa Família, com a maior taxa do mundo em tributação sobre os mais pobres, sob domínio da bancada Boi, Bíblia e Bala, que nós chamamos BBB do Congresso Brasileiro, o ERE aparece para acalmar ânimos, no intuito de fazer a população se voltar contra o mesmo, em uma disputa de poder que cria a ilusão de que as famílias são ouvidas e assistidas. Por mais que se democratize o acesso ao ensino, continuará existindo uma forte correlação entre as desigualdades sociais e as hierarquias internas do sistema educativo, confirmando o pressuposto de que há um projeto governamental para a intelectualidade juvenil brasileira, e esta não foi discutida com os pais dos formandos do ensino médio em questão, exatamente para que muitos trabalhadores não percebessem de imediato em que acarretaria o modelo em longo prazo. Obrigada de Tomás de Aquino. Com respeito pela intelectualidade de vocês, gratidão pela oportunidade e pedido que repassem tais conhecimentos para a frente.